Quando a gente está vivendo luto, o sofrimento profundo diante da morte de alguém, a gente sofre de forma distinta às crianças, o adulto, tá? Isso eu vi aqui dentro da minha casa. O adulto é certo e óbvio por conta da responsabilidade, e não somente isso, ele tende a sofrer muito mais. Por quê? Porque o adulto ele não sofre só o impacto do agora, mas a gente tende a olhar para o passado, ver aquilo que a gente tinha e não tem mais, e que não vai continuar a ser construído com aquelas pessoas. E a gente tende também a sofrer a olhar para o futuro, a ver os nossos filhos crescendo sem pai, a não ter uma ajuda em casa, não saber como será, né, a viúva no caso, como que vai sustentar os filhos, como que vai cuidar de tudo sozinha, quando sua filha casar, como que vai ser, quando chegar o dia dos pais, como que vai ser. Então assim, a gente tende a olhar para o futuro e começar a sofrer por aquilo que ainda, pelos sofrimentos que ainda não chegaram. Então assim, para vocês compreenderem como que funciona a cabeça de alguém que vive o luto, quando ela tá ali naquele momento de dor, ela tá tentando entender a morte, tentando entender o vazio, mas já sofrendo com o passado, com o futuro, vocês entendem? Ela não tá sofrendo só o aqui e o agora. E a criança não. A criança ela tende a sofrer a morte do luto como deveríamos nós todos viver. E ela não olha para o passado muito. Ela pode até olhar alguma coisa no intuito de saudade, é quando bate a saudade. É que nem a gente, depois que passa um tempo, você tá normal, vivendo o dia a dia, de repente bate uma saudade, né? A criança ela vive assim. Então ela vive mais o agora, a dor do agora. A criança ela não consegue ver que um dia lá na escola vai chegar o dia dos pais, que um dia ela vai precisar do pai, que um dia ela vai casar e não vai ter o pai. Ela não consegue enxergar lá no futuro, você entende? Porque ela não tem um conhecimento muito do futuro. Ela vai sofrendo dor por dor, ela vai sofrendo conforme a vida vai dando sofrimentos, você entende? Então assim, isso é muito bom da gente ver, porque se faz aquilo que eu sempre falo pra vocês, a força vem quando a gente precisa dela e não antes. Então a gente precisa sim buscar viver um dia de cada vez. Não somente no abandono em Deus, que eu tenho aprendido tanta coisa, mas um sofrimento por vez, uma alegria por vez, uma dor por vez, uma dificuldade por vez, uma espera por vez, enfim, a gente precisa viver e tentar viver da melhor forma possível, um dia de cada vez. É claro que devemos fazer planos, e isso conforme o tempo vai passando, a gente vai retomando a vida e vai conseguindo realizar novos planos. Mas veja, a gente precisa transformar o nosso olhar, e muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho, mas a gente precisa transformar o nosso olhar do passado, olhar para trás com gratidão por ter vivido tudo que a gente viveu, pedindo força para agora e pedindo sabedoria para lidar no futuro que a gente não conhece ainda.